A maioria das pessoas vai voltar a ser exatamente quem era antes da Páscoa, em menos de uma semana. E o pior é que elas nem vão perceber quando isso aconteceu. Você vai estar no meio de uma discussão, no meio de uma decisão ruim, no meio de um comportamento que prometeu largar, e vai pensar: mas eu não tinha decidido ser diferente? Como eu voltei para cá tão rápido? Isso tem um motivo, e hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece e o que você precisa fazer para que essa Páscoa seja diferente de todas as outras que você já viveu. Toda Páscoa acontece a mesma coisa com milhões de pessoas. A mensagem toca fundo, a emoção é real, a decisão de mudar parece genuína, e por alguns dias, talvez até por uma semana, a pessoa realmente está diferente. Mais calma, mais presente, mais conectada com Deus, mais intencional sobre como está vivendo. E então, a vida cotidiana vai chegando. Aos poucos, e sem que a pessoa perceba, ela vai voltando. Voltando aos mesmos padrões, às mesmas reações, aos mesmos hábitos. E na Páscoa do ano que vem, ela vai sentir de novo, prometer de novo e voltar de novo. Esse ciclo vai se repetindo por anos, e hoje eu vou te mostrar como sair dele de vez. Como fazer com que o que aconteceu nessa Páscoa não seja mais um momento bonito que some com o tempo, mas uma virada real que você vai sentir daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a uma vida inteira. Eu preciso te contar algo que quase ninguém fala com essa honestidade sobre a vida espiritual. Transformação de verdade assusta. Não só anima, não só emociona, assusta também. Porque transformação de verdade mexe com coisas que você estava usando como proteção. Mexe com defesas que você construiu ao longo de anos para não se machucar. Mexe com padrões de comportamento que, por mais destrutivos que sejam, já fazem parte de quem você é. E mudar isso não é só uma decisão de domingo de Páscoa. É um processo que vai desafiar você de formas que você não espera. Por isso que a maioria das pessoas volta. Não porque não quer mudar, mas porque mudar é mais difícil do que parecia no momento da emoção. E quando a dificuldade aparece, quando o processo começa a custar de verdade, a tendência natural é recuar, voltar para o que é familiar. Mesmo que o familiar seja ruim, porque o familiar pelo menos é conhecido. Pensa bem, você provavelmente já viveu pelo menos uma Páscoa onde sentiu que algo tinha mudado, onde saiu diferente, onde fez uma promessa real. E quanto tempo durou? Dias? Semanas? Talvez 1 mês se você foi disciplinado? E depois voltou. E na próxima Páscoa você prometeu de novo e voltou de novo. Isso não é falta de fé, não é fraqueza de caráter. Isso é o que acontece quando a experiência espiritual não tem uma estrutura que a sustente no dia a dia. É como acender uma chama num ambiente sem oxigênio. A chama é real, mas o ambiente não sustenta, e ela se apaga. A questão que importa não é o que você sentiu na Páscoa, é o que vai acontecer na segunda-feira, na quarta com problema para resolver, na sexta cansado de tudo, no momento em que alguém te provoca, no momento em que a tentação aparece, no momento em que você está sozinho e ninguém está olhando. É nesses momentos que se descobre se a Páscoa mudou alguma coisa de verdade ou não. E a diferença entre quem muda de verdade e quem volta para o ponto zero não está na intensidade da experiência espiritual, está no que essa pessoa faz com a experiência depois que ela acontece. Deixa eu te mostrar os 4 motivos mais comuns pelos quais as pessoas voltam a ser quem eram depois da Páscoa. Porque quando você entende o problema com clareza, você consegue agir de forma diferente. O primeiro motivo é que as pessoas confundem sentimento com transformação. Sentimento é o que você experienciou durante a celebração, a emoção que veio quando o hino tocou, as lágrimas que desceram durante a mensagem, a leveza que você sentiu quando orou e entregou algo pesado para Deus. Esses sentimentos são reais, eles têm valor, mas eles não são transformação. Eles são convites para a transformação. Transformação é o que acontece quando você age diferente numa situação onde você normalmente agiria do jeito antigo. Quando você escolhe a paciência em vez da raiva. Quando você escolhe a honestidade em vez da mentira conveniente. Quando você escolhe o perdão em vez do rancor. Quando você escolhe confiar em Deus em vez de entrar em pânico. Isso não vem automaticamente depois de uma emoção. Vem de uma escolha repetida dia após dia, em situações onde escolher o certo custa alguma coisa.
A maioria das pessoas sai da Páscoa esperando que a transformação seja automática, que o sentimento que tiveram vai continuar presente e vai naturalmente produzir comportamento diferente. E quando o sentimento passa, que passa rápido, elas acham que a experiência não foi real, ou que voltaram ao ponto zero, e aí desistem. Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que o sentimento cumpriu o papel dele, que era te abrir, te preparar, te colocar num estado de receptividade para a mudança. Agora, a mudança precisa ser construída, e construção requer intenção, não só emoção. O segundo motivo é que as pessoas tentam mudar tudo de uma vez e não conseguem manter nada. Você sai da Páscoa com uma lista mental de tudo que vai mudar. Vai orar todo dia, vai parar com aquele hábito, vai tratar as pessoas melhor, vai ler a Bíblia com regularidade, vai ser diferente em todas as áreas ao mesmo tempo. E quando você falha numa coisa, sente que falhou em tudo. E quando sente que falhou em tudo, larga tudo. Isso não é falta de dedicação, é excesso de ambição sem estratégia, porque a mente e o comportamento humano não funcionam assim. Mudança de hábito real acontece quando você foca em uma coisa por vez, a constrói até ela virar automática e só então adiciona a próxima. Um passo por dia, todo dia, vai mais longe do que 100 passos numa semana seguidos de colapso e abandono. E o problema não é você não ser capaz de mudar, é você ter tentado mudar da forma errada. O terceiro motivo é que as pessoas subestimam o poder do ambiente. Você pode sair da Páscoa completamente diferente por dentro e voltar para o mesmo ambiente de sempre. As mesmas conversas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas que te puxam para baixo. E sem perceber, o ambiente vai moldando você de volta ao que era. Porque ambiente tem um poder enorme sobre comportamento, muito maior do que as pessoas reconhecem. A Bíblia fala sobre isso quando diz que más companhias corrompem bons costumes. Não porque as pessoas ao seu redor são necessariamente más, mas porque quem você passa tempo com molda quem você se torna. O que você consome molda o que você pensa. O que você coloca diante dos seus olhos e ouvidos dia após dia vai construindo ou destruindo quem você está tentando ser. Se você quer não voltar a ser o mesmo depois da Páscoa, você vai precisar olhar para o seu ambiente com honestidade e perguntar: esse ambiente está me ajudando a ser quem eu decidi ser ou está me puxando de volta para quem eu era? E o quarto motivo, talvez o mais profundo de todos, é que as pessoas tentam sustentar a mudança pela força de vontade em vez pela conexão. Força de vontade é um recurso limitado, ela se esgota, especialmente quando você está cansado, com problema, sob pressão, sozinho no escuro. Nessas horas, a força de vontade raramente ganha. O que sustenta a mudança no longo prazo não é força de vontade, é relacionamento, é conexão real e contínua com Deus. É uma vida de oração que não é só pedido em momentos de crise, mas conversa diária com quem te conhece completamente. Quando você tem isso, quando a sua espiritualidade não é um conjunto de regras e performances, mas uma relação viva, você tem acesso a uma força que vai muito além da sua. E essa força é o que sustenta a mudança quando a sua própria força acabou. Agora deixa eu te falar sobre o que realmente muda uma pessoa depois da Páscoa. E vou ser bem prático sobre isso. Existe uma diferença entre a pessoa que vai voltar a ser a mesma e a pessoa que não vai. E essa diferença não está na profundidade da emoção que sentiu na Páscoa. Está em 5 decisões práticas que ela toma nos dias seguintes. A primeira decisão é ancorar a experiência. Quando você tem uma experiência espiritual poderosa, você precisa ancorá-la de alguma forma concreta antes que a vida cotidiana venha e dilua tudo. Isso pode ser escrever. Pegar um papel e colocar em palavras o que você sentiu, o que você decidiu, o que você quer que seja diferente. Lendo depois de alguns dias, você vai ter um lembrete do estado em que estava, do que era real para você naquele momento. Pode ser uma oração específica que você faz todo dia nessa semana que vem. Não uma oração genérica, mas uma que fala diretamente com o que você decidiu mudar. Senhor, eu decidi ser diferente nessa área. Me ajuda a manter essa decisão hoje. Pode ser contar para alguém de confiança o que você decidiu, não para se exibir, mas para criar uma responsabilidade externa que vai te ajudar nos momentos onde a motivação interna estiver baixa. Ancoragem é o ato de tornar concreto o que foi espiritual, de criar marcas na realidade que te lembrem de onde você esteve e do que você escolheu. A segunda decisão
é escolher uma mudança específica e focar só nela por 30 dias. Só uma, não 10. Uma. Qual é a área da sua vida onde a Páscoa falou mais diretamente com você? Qual é o comportamento, o hábito, o padrão que você sabe que precisa mudar e que você se comprometerá a mudar por 30 dias? Não para sempre, só 30 dias. Para ver o que acontece quando você leva uma decisão a sério por tempo suficiente para ela começar a criar raiz. Pode ser orar todo dia antes de pegar o celular de manhã. Pode ser tratar as pessoas da sua casa com mais paciência. Pode ser parar de falar mal de si mesmo quando erra. Pode ser confiar em Deus em vez de entrar em ansiedade quando um problema aparece. Mas é uma coisa, e você vai fazer ela por 30 dias com intenção deliberada. A terceira decisão é avaliar e ajustar o seu ambiente. Com honestidade, o que você está consumindo de mídia? O que está colocando na sua mente? Com quem está passando o seu tempo? O que as conversas ao seu redor estão construindo em você? Você não precisa mudar tudo de uma vez ou cortar todas as pessoas da sua vida, mas precisa ser honesto sobre o que está ajudando e o que está atrapalhando. E precisa intencionalmente adicionar coisas que alimentam quem você quer ser. Uma oração que você ouve de manhã, um vídeo espiritual que você assiste no intervalo do almoço, uma conversa com alguém que tem a fé que você quer ter, uma mensagem bíblica que você lê antes de dormir. Pequenas coisas que juntas vão criando um ambiente que sustenta o que você decidiu ser. A quarta decisão é construir uma vida de oração real, não performática. Não estou falando de oração de 20 minutos de joelho com linguagem religiosa formal. Estou falando de conversa, de você abrir o dia falando com Deus como fala com alguém que conhece bem. Pai, hoje eu preciso de paciência porque sei que vai ser difícil. Obrigado por essa manhã. Eu não sei o que fazer nessa situação, mas confio que tu sabes. Pequenas conversas ao longo do dia que vão construindo uma consciência constante da presença de Deus na sua vida. Isso muda tudo, porque quando você está vivendo com essa consciência, as decisões do dia a dia são tomadas de um lugar diferente, com uma perspectiva diferente, com acesso a uma sabedoria que vai além da sua. E a quinta decisão, a mais importante de todas, é escolher se levantar quando cair. Você vai falhar. Em algum momento nas próximas semanas você vai agir exatamente do jeito antigo. Vai reagir mal, vai fazer a escolha errada, vai voltar por um momento ao padrão que queria ter deixado para trás. E nessa hora, você vai ter duas opções. A primeira é o que a maioria das pessoas faz. Elas usam a falha como prova de que não vai funcionar, de que não são capazes de mudar, de que é melhor nem tentar. E aí, o ciclo se fecha e elas voltam para o ponto zero. A segunda opção é o que Jesus mostrou ser possível. Você cai, você reconhece, você se levanta e você continua. Não como se a falha não tivesse acontecido, mas sem deixar que ela defina o resultado. Porque transformação não é uma linha reta sem falhas. É uma direção que você mantém mesmo quando tropeça. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3. E mesmo assim se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Não porque não falhou, mas porque depois de falhar, ele escolheu se levantar e continuar. Sua capacidade de se levantar depois de cair vai dizer mais sobre quem você está se tornando do que a intensidade da experiência que teve na Páscoa. A Páscoa não foi feita para ser um evento anual de emoção espiritual. Foi feita para ser um ponto de virada, um antes e um depois na história de quem você é. Mas pontos de virada não se sustentam sozinhos. Eles precisam de decisões nos dias seguintes. Precisam de estrutura, de intenção, de ambiente, de conexão real com Deus. E precisam da disposição de se levantar quando a mudança custar mais do que você estava esperando. A Páscoa não foi feita para ser um evento anual de emoção espiritual. Foi feita para ser um ponto de virada, um antes e um depois na história de quem você é. Mas pontos de virada não se sustentam sozinhos. Eles precisam de decisões nos dias seguintes. Precisam de estrutura, de intenção, de ambiente, de conexão real com Deus. E precisam da disposição de se levantar quando a mudança custar mais do que você estava esperando. A diferença entre a pessoa que vai estar no mesmo lugar na Páscoa do ano que vem, prometendo as mesmas coisas, e a pessoa que vai estar num lugar completamente diferente,
não está em quem teve a experiência mais intensa esse ano. Está em quem decidiu fazer algo diferente com a experiência dos dias seguintes. Você tem a experiência. Você sentiu o que sentiu. Agora a pergunta é o que você vai fazer com ela. Segunda, terça, quarta, em cada pequena decisão que ninguém está vendo, mas que vai construindo quem você está se tornando. O túmulo ficou vazio. A ressurreição aconteceu. E o poder que ressuscitou Jesus está disponível para você não só uma vez por ano numa celebração especial. Está disponível todo dia, em cada momento onde você precisar de força para ser diferente. Use esse poder. Não volte a ser o mesmo. Se essa mensagem falou com você, não para aqui. Eu deixei um vídeo aqui que vai te mostrar como viver isso todos os dias. Clica agora e continua essa caminhada. Inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que estão vindo toda semana.